Outra coisa muito, 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 muito importante, mais importante do que tudo que eu falo aqui. Fez a sua tinta mais espessa. Mexeu lá a sua tinta no godê. Para quem entrou agora, eu estou mostrando com o pincel mais comprido para aparecer melhor, tá? Misturou bem a tinta. Limpei ali na pontinha do pratinho do godê, seja lá que louça você estiver usando, mas de preferência que seja branca, para você ter uma noção, né, da espessura da tinta, da transparência, de quanto você quer aquela tinta mais cremosinha. Fez aquilo ali. Primeira coisa, use luva quando estiver fazendo, porque você tirou lá o excesso, você vai vir na sua luva e vai riscar pequenos fiozinhos. Ah, no começo eles estarão mais grossos, depois eles vão afinando. Não preciso colocar mais tinta no pincel, eu vou afinando o traço aqui. Outra dica boa é afinar o traço na cabecinha. Use a cabeça do seu bebê como guia. Se quiser, faça até o mapa que você vai implantar depois e deixe pronto na cabecinha. Fez o mapa? Você vem ali com a tinta da sobrancelha, com o pincel próprio, claro que não é esse, com o pincel próprio, e você começa traçando fiozinhos nesse mapa, como se você estivesse pintando cabelinhos. Mas faça isso muitas vezes e faça na cabecinha toda. E aí você vai para a sobrancelha. Mas de nada vai adiantar você fazer esses pequenos traços e depois deixar a sobrancelha para o dia seguinte, porque a nossa memória, ela deleta aquele movimento. No dia seguinte você não vai lembrar, a sua mão, a sua coordenação não vai lembrar desses traços finos que você descobriu e dessa malemolência que você ganhou na mão. Então, treina na cabecinha, faz o mapinha, venho na cabecinha e começo a fazer tracinhos seguindo o mapa que eu desenhei, tá? Minha mão vai ganhar essa malemolência, vai ficar com essa memória gravada. Aí eu venho para a sobrancelha e vou fazer os tracinhos, primeiros tracinhos. Mexi, tirei o excesso, tracei aqui, nunca sem antes usar um papel toalha. Deixe ele dobradinho perto de você, então vamos lá. Mexi a tinta, escorri a tinta ali. Antes de fazer o primeiro tracinho aqui, eu pego a ponta do pincel e encosto levemente no papel toalha. E por que isso? Porque se você não faz isso, por mais espessa que esteja a tinta, vai chegar aqui, o primeiro traço vai ganhar um pinguinho. Então você sempre vai ter um traço com um pinguinho na ponta. Parece um alfinetinho de cabeça, sabe? Presta atenção quando você olhar por aí, algumas sobrancelhas, você sempre vai encontrar um tracinho ali, um pinguinho ali, para depois o tracinho. Às vezes o tracinho está até bem feito, mas o pinguinho está ali. Aí vai 2, 3 fiozinhos muito bem, lá vem outro pinguinho. Você vai enxergar isso em algumas sobrancelhas. Então, olha lá o passo a passo. Mexi a tinta que está espessa, tiro o excesso na ponta do pratinho, do godê, seja lá do que for, tiro o excesso, vou ali no meu papel toalha, tiro o primeiro pingo e aí eu venho traçar. Importante. Ah, Mário, usa o pincel como uma caneta? Não, você não está escrevendo. Você estava escrevendo lá no papel, com lápis, quando você estava desenhando para treinar os tracinhos finos, né? Mas, para fazer a sobrancelha, você vai usar o pincel e a tinta. Eu não posso pegar num pincel como se eu estivesse escrevendo. O pelo do pincel não vai fazer seu trabalho. Eu preciso pegar no pincel aqui em cima. Eu uso o meu dedinho de base e eu vou usar o pelo do pincel. Olha, por isso estou usando um pincel comprido, para que você enxergue. Esse não é o meu pincel de sobrancelhas, mas eu quero que você enxergue que o pincel deita. E ele faz o traço. E a minha mão, que já ganhou aquela malemolência, vai conduzir o pelo do pincel. Eu não vou desenhar com a ponta, eu não vou fazer com a ponta. Eu vou usar o meu dedo de apoio e eu vou deitar o pelinho e vou lamber o desenho, o movimento que eu quero fazer.
Percebe que é diferente e é simples e é gostoso quando você descobre isso. E a partir do momento que você descobre isso, você imediatamente vai sentir que você dominou mais aquela etapa, que para você talvez parecesse difícil até aqui, né? Você vai perceber que com a prática, com os movimentos repetidos que você vai ali aos poucos fazendo por algumas vezes no papel e na cabecinha, na hora que você for fazer no seu kit, a sua mão está diferente, né? Aí tem pessoas que gostam. Vamos lá para os pincéis. Tem pessoas que gostam até desse tipo de pincel longo. Tem gente que usa. Eu não me adapto, tá? Muito longo, muito pelo, muito comprido, né? Vai ficar muito longe de mim. Eu vou ficar aqui com uma certa dificuldade no movimento, tá? Então vamos lá. O mais indicado, né? Que é para todo mundo usar, que dá muito certo. 20/0. Esse aqui, a marca é Ceramic, existe assim e existe assim mais vermelhinho, tá? Eu gosto desse, que tem a cerda mais longa. O vermelhinho tem uma cerdinha mais curta. Vamos botar os dois pertinho aqui. Tem uma cerdinha mais curta. Eu gosto dessa mais longuinha aqui, tá? Então, esse aqui, olha, vamos segurar no lugar certo. Esse é o pincel que vai deitar na pele do bebê, olha, e eu vou conseguir fazer o movimento que eu quero para fazer a sobrancelha. Consigo fazer até em mim com um pincel desse, ó. Consigo até fazer uma sobrancelha em mim, porque o pincel está com o tanto de cerdas que eu preciso, ele está do comprimento certo e eu estou segurando o pincel no lugar certo. Ele tem um cabinho redondo, gostoso de segurar, ele me permite fazer o movimento correto, tá? Tem outras possibilidades? Tem. Esse aqui foi o meu melhor pincel, mas ele sofreu um pequeno acidente, ele entortou. Por quê? Porque eu era iniciante, guardei o meu pincel sem colocar a capinha do pincel, que é tão importante. O pincel vem com essa capinha, não é à toa, é para quando a gente termina de usar, a gente limpa o pincelzinho ali num papel toalha e tal, ele vai estar impregnado do produto, eu vou colocar aqui e vou colocar na capinha para que os pelinhos fiquem íntegros. Eu não fiz isso, guardei na gavetinha junto com os outros pincéis, ele que era fininho amassou a ponta. Eu na época não entendia nada disso, cortei a pontinha, deixei uma ponta quadrada, perdi a minha pontinha fina, né? Então, importante, pincéis de sobrancelhas, você pode ter um para a vida toda, desde que você cuide dele e guarde, armazene ele lá na capinha dele. Ah, mas na hora de colocar aqui, ele meio que embola o pelinho. Embolou o pelinho, vamos lá, vamos colocar ele direitinho. Molhei, ó, passei um sprayzinho de água aqui e vou guardar o meu pincel dentro da sua capinha, porque assim eu vou ter esse pincel para sempre de boa qualidade. Pode ser esse 20/0, pode ser um 18/0, tá aqui esse pincel, mas ele é mais curtinho, os pelinhos são mais curtinhos. Eu gosto de molhar porque aparece bem o pelinho. O pelinho é mais curtinho, tá vendo? Algumas pessoas preferem para fazer umas penugenzinhas e tal, fazer um mais curtinho, né? Então, maneiras de fazer as sobrancelhas são essas maneiras com pincéis próprios para sobrancelha, né? Então, fica sempre mais adequado o 20/0 ou o 18/0 para quem já adquiriu um pouquinho mais de prática, um pouquinho mais de habilidade. O que você acabou de assistir foi um pequeno trecho sobre esse assunto. Para assistir o vídeo completo, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo.